cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo, para que la próxima... Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Elo Gabriel e eu faço medicina na Argentina. Se você é novo aqui no canal, eu já tenho outros 2 vídeos explicando como foi que eu fiz pra entrar na UBA, na Universidade de Buenos Aires, onde eu estudo, e como foi todo o meu processo com espanhol, o certificado de espanhol que eu tive que apresentar e tudo isso. No vídeo de hoje eu vou estar falando tudo sobre o CBC, que é o Ciclo Básico Comum. É o pré-ingresso pra UBA, porque como vocês sabem, ou não sabem, a UBA não tem vestibular, você já entra cursando esse CBC. Mas não é assim, não tem vestibular, eu já entro fazendo medicina. Não, primeiro você tem que cursar esse CBC, o Ciclo Básico Comum. E nesse vídeo eu vou explicar como foi a minha experiência e como funciona o CBC. Como eu expliquei no vídeo passado, para você começar a cursar a sua carreira na UBA, é só você chegar lá e fazer a matrícula, levando os documentos e apresentando o certificado de espanhol. Só que você não começa cursando matérias de medicina de fato. Primeiro você cursa 6 matérias básicas do Ciclo Básico Comum, o famoso CBC. Mas essas matérias já fazem parte, do seu histórico acadêmico, entende? Não é assim, é um pré-requisito para você entrar, obviamente, mas não é um pré-requisito que não conta. Elas contam no seu histórico de toda a grade acadêmica, entende? Então elas também já fazem parte da faculdade, entende? Deu pra entender? Se você for mal nas matérias do CBC, fica, gravado, sabe? No seu histórico acadêmico, entendeu? Então, já faz parte da faculdade essas 6 matérias. Como que funciona? São 6 matérias, eu vou falar pra vocês quais são. São matemática, biofísica, química, biologia celular, introdução ao pensamento científico, que é uma filosofia com um pouco da história da ciência, e sociedade-estado, que conta a história da Argentina. Você pode fazer essas 6 matérias em um quadrimestre, que foi no meu caso. Eu cheguei na Argentina no meio do ano. Então, eu cursei de julho a novembro, mais ou menos. Eu cursei em 6 meses, um quadrimestre. Ou você pode fazer até 3 anos. Tem gente que me falou que o máximo é até 3 anos. Mas já teve pessoas que me falaram que se você precisa de mais tempo do que 3 anos para fazer, é só pedir uma autorização na faculdade que eles te dão mais tempo. Mas, enfim, não sei. Mas o que eu aconselho, a maioria das pessoas que já sabem que querem ir, fazer em um ano. Chegar no começo do ano para cursar essas 6 matérias com calma. De preferência, 3 em cada quadrimestre, para não ser tão corrido. Porque eu cursei as 6 de uma vez e eu achei um pouquinho puxado. Nada impossível, gente, de verdade. Mas é um pouquinho corrido. Você tem muita coisa para fazer. Mas, enfim, eu vou explicar um pouquinho como funciona a cursada dessas matérias e como foi a minha experiência. De uns anos pra cá, eu não sei se sempre foi assim, mas o CBC, ele disponibilizou uma plataforma online, que é o UBA 21, onde vocês podem cursar as matérias do CBC de forma online. Eu comentei isso no meu Instagram, que podia cursar o CBC de forma online, e choveu de gente me perguntando, mas Elo, então eu posso fazer isso daqui do Brasil, então eu não preciso ir pra Argentina pra cursar o CBC, eu posso só fazer a matrícula e voltar? Não é bem assim, gente. Vou explicar pra vocês como funciona. Você pode, sim, fazer as matérias do CBC através do UBA 21 de forma online, mas todas as provas são presenciais e você tem 2 ou 3 provas, que eu já vou explicar como são as provas, de cada matéria. Então, pensa, são 6 matérias com 2 ou 3 provas de cada matéria, todas presenciais. Então, não tem como você ficar aqui no Brasil. Você tem que estudar e ficar indo lá para fazer as provas. Então, não é muito viável você estar no Brasil, entende? Eu não conheço ninguém que fez dessa maneira. Todos já cursam morando lá, vivendo lá. Como que eu fiz? Eu cursei só matemática pelo CBC, que foi o que me instruíram, que me falaram que era mais fácil, mais simples. E realmente, eu cheguei a ver algumas provas do UBA 21 de matemática, eram um pouco mais difíceis. Então, cursar presencialmente pelo CBC eu achei mais simples. E as outras 5 matérias eu cursei todas online e fui só fazer a prova presencialmente. E eu também achei super tranquilo. Porque, sim, existe essa diferença de, como por exemplo, me falaram que biofísica pelo CBC já era mais difícil que pelo UBA 21. Matemática é o contrário. Fazer pelo CBC é mais fácil do que pelo UBA 21. Então, tem essas diferenças e varia muito de matéria para matéria. Mas quando você chega lá para cursar, sempre vai ter alguém te orientando, cursa isso
pelo UBA 21, cursa pelo CBC. Mas se você quiser, você pode fazer todas pelo CBC. Eu não sei se pode fazer todas pelo UBA 21. Já me falaram que não podia cursar todas as matérias pelo UBA 21, você tinha que pelo menos fazer uma pelo CBC, mas eu não sei se essa história é verdade. Eu quis fazer matemática por desencargo de consciência, mas acredito que possa sim fazer todas pelo UBA 21 sem nenhum problema. Eu vou explicar como era cursar presencialmente. Eu sei que para cursar o CBC presencialmente, existem várias sedes. Tipo, você não cursa no prédio de medicina, você cursa em sedes para o CBC. Existem várias. As mais famosas que a maioria dos brasileiros que eu conheço frequentam é o Monte Gioca, que é o nome da sede, Monte Gioca, e a Cidade Universitária. Eu optei por cursar em Monte Gioca, porque me falaram que era mais tranquilo, que ia ter muito brasileiro e blá blá blá. Então eu cursei matemática nessa sede, em Monte Gioca. Eu tinha aula 2 vezes pela semana e de manhã. Minhas aulas, se eu não me engano, eram de terça e quinta de manhã, das 7 às 10h30, algo assim, das 7h30 às 10 eu não lembro direito. Mas eu lembro que eu cursei matemática 2 vezes na semana e de manhã. E Monte Gioca é um lugar meio longe. Tipo, eu, por exemplo, eu moro muito perto da faculdade de medicina. E eu tinha que ir, tinha que pegar um ônibus bem cedo pra ir até Monte Gioca, porque não tem nenhum metrô perto, nem nada. Se eu não me engano, a cidade universitária também não tem nenhum metrô perto, tem que ir de trem ou ônibus. Mas enfim, eu não sei muito como é a cidade universitária, eu nunca cheguei a ir lá, já me falaram que é a coisa mais linda, a cidade universitária é linda, mas eu não cheguei a ir. O Monte Gioca é um prédio assim normal, ele parece muito uma escola. É um prédio, assim, não muito grande, ele é pequeno. Ele parece muito uma escola, mas tem muita gente. Tipo, eram várias turmas que cursavam tanto matemática. No meu horário, acho que a maioria que tava no prédio cursava matemática. Mas tinham de todos os outros cursos, tipo, porque tinha gente que fazia outras matérias presenciais. Sim, era basicamente isso. Eu não gostava muito de cursar no Monte Gioca, porque eu achava um pouco perigoso ter que pegar o ônibus tão cedo. Eu pegava o ônibus, tipo, antes das 6. Tipo, eu saía de casa antes das 6, sabe? Porque demoravam uns 30, 40 minutos pra chegar até lá. E aí, tipo, eu tinha um pouco de medo. Mas, assim, Buenos Aires não é tão perigoso comparando com São Paulo, que é de onde eu sou. Mas, mesmo assim, dava um pouquinho de medo. Então, a maioria das vezes eu fui com uma amiga minha, a gente combinava se encontrar no ponto. Mas eu cheguei algumas vezes sozinha. Mas eu não cheguei em todas as aulas, eu faltei em algumas, porque a minha professora não marcava presença. Mas eu fui também pra fazer as provas e pra receber a nota, tudo bonitinho. Aí é igual a escola. Tipo, você vai lá, faz a prova, na outra semana ou da outra, que às vezes a professora demora 1 ou 2 semanas, ela te dá a prova, você recebe lá a nota na sua libreta, que é tipo um caderninho onde ficam as suas notas, e pronto, aí você pode ir. Se você aprovou, você não vê mais ela, se você reprovou, você ou vai pra recuperação ou recursa a matéria. Como eu aprovei, graças a Deus, eu fui pras provas e pronto. E como funciona pelo UBA 21? Pelo UBA 21, você tem todas as aulas disponíveis num site. Tipo, você tem o seu usuário, você entra num site e eles disponibilizam atividades, videoaulas, fóruns para você tirar suas dúvidas, tudo online. Só que na hora de fazer as provas, são presenciais. E as provas, elas eram num prédio de ciência econômica da UBA, que é em frente à faculdade de medicina. E como eu morava muito perto, eu sempre ia andando pra fazer as provas pelo UBA 21. Então, pra mim, era perfeito. Em compensação, o CBC, pra cursar matemática, eu tinha que ir lá longe. Pra ir fazer as provas do UBA 21, era pertinho de casa, porque você faz as provas num prédio em frente à faculdade de medicina. Então, era, tipo, perfeito. Vou explicar pra vocês como funciona a prova de cada uma delas. Tipo, o esquema das provas e como você faz pra aprovar essas provas e começar, de fato, a estudar medicina. As provas, assim, óbvio que tem provas que são mais fáceis pelo UBA 21 ou pelo CBC, como eu falei no começo do vídeo, mas o esquema de aprovação em cada prova é basicamente o mesmo, tanto pelo CBC como pelo UBA 21. E eu vou explicar agora pra vocês. Cada matéria vai ter 2 provas, a primeira parcial e a segunda parcial, com conteúdos diferentes, tipo, com uma parte do conteúdo de cada matéria em uma e a parte do conteúdo da mesma matéria em outra. Então, você vai ter 2 provas de matemática, 2 provas de química, de biofísica, de sociedade-estado, 2 provas de cada uma das 6 matérias. E pra você aprovar essas provas, você precisa tirar mais de 4. Tipo, tirei mais de 4, aprovei a prova. Ou você precisa ter a somatória entre as 2 provas igual a 8. Por exemplo, pra você aprovar um parcial, você tem que tirar mais de 4, sim ou sim. Mas se você tirou 2 no primeiro parcial e 6 2 no primeiro parcial e 6 no segundo parcial,
você somou 8. Então, meio que você já aprova. Tipo, aquele parcial que você tirou 2 não foi um parcial aprovado. Mas como você somou, tirou 6 e teve uma somatória de 8 no final, você aprovou. Só que você aprovou, tipo, não é que você aprovou já de fato. Você teve direito a dar uma final. Por exemplo, todo mundo que tem somatória mais de 8 tem o direito de dar uma final de cada matéria. Você, tipo, já tá um passo de ser aprovado, só falta dar a final. Óbvio que se você somar menos de 8, nem a final você vai poder dar. Você tem que recursar a matéria ou fazer um recuperatório de cada prova, mas eu não sei como funciona. Mas eu sei que basicamente assim, não teve uma soma menos de 8, tipo, tirou 4 em uma e 3 da outra, a soma é 7, você não tem direito a fazer final, você reprova essa matéria. Não sei como funciona o recuperatório, tipo, por exemplo, você aprovou uma com 4, a outra tá com 3, acho que você pode fazer um recuperatório dessa prova. Mas eu não sei como funciona, porque a maioria das pessoas que eu conheço, quando não somou 7, já recurso, quando não somou 8, ficou com uma somatória abaixo de 8, já recursou a matéria. Então, basicamente, ou você aprova com 4 cada prova, que é a nota para aprovar no CBC, ou você soma 8 nas duas. Tipo, você fez a primeira parcial e tirou 2, você fica desesperada. Meu Deus, nossa, eu fui super mal. Mas não é o fim do mundo, porque se você tirar 6 ou mais na próxima, você tem uma somatória das duas de 8 e pode fazer uma final. Nossa, Elô, todo mundo tem que fazer essa final? Não. Essa final é feita para quem tem a somatória dos dois parciais entre 8 e 13. Então, se as suas notas entre as duas provas forem maior que 13, você não precisa dar esse final e você já aprova a matéria direto. Que foi o meu caso, eu não precisei dar final de nenhuma matéria e já aprovei todas elas direto, graças a Deus. Por exemplo, a maioria das provas eu fui bem, tipo, eu tirei notas altas, como 8, 9, tudo isso. Mas em Sociedade-Estado, que foi a história da Argentina, foi a matéria que eu fui pior, tipo, mais, tipo, desesperadora da minha vida. Porque eu fiquei com muito medo de ter que dar um final. Porque no final é a matéria dos dois parciais. Então é a matéria, toda a matéria que você viu, daquela matéria, todo o conteúdo, numa prova só. Então eu tinha muito medo, porque parecia muito difícil. Mas não é, viu, gente? Eu tenho várias amigas que fez final e falou que é de boa. Tipo, eles cobram os principais pontos de cada conteúdo. Mas Sociedade-Estado, que foi a matéria que eu passei na risca, eu tirei 6 no primeiro parcial e 7 no segundo. Então foi assim, 13. Tipo, eu somei certinho. Então, assim, se você soma 13, você promociona a matéria. Tipo, tirei 5 em um, você fala, nossa, 5, que ruim. Mas tirei 8 em outro, no outro parcial, você promociona a matéria e não faz final. Tirei 4 em um, mas tirei 9 ou 10 no outro, você também promociona a matéria. Entendeu? Tipo, você não precisa ter que dar a final, você já aprovou direto. Então, tipo, é possível. Só que essa coisa de aprovar direto é mais no CBC. Porque quando você chega na carreira, a grande maioria das matérias, você tem que dar final sim ou sim. Como, por exemplo, esse ano eu tô cursando anatomia. Eu posso tirar 10 em todas as provas de anato. Eu vou ter que dar uma final de qualquer jeito. Então, esse privilégio de não precisar dar uma final, se você tirar notas altas nos parciais, é mais no CBC. Quando você chega na carreira, são pouquíssimas matérias que você tem esse privilégio. A maioria você tem que dar sim ou sim o final, independente da sua nota no parcial. Não aprova essa matéria, você tem que recursar, você pode recursar ela no próximo quadrimestre, ou no próximo, ou fazer ela em verão, no verão ou nas férias de inverno, porque na UBA tem isso, eles disponibilizam matérias nas férias. Você pode cursar matérias nas férias de verão, em janeiro e fevereiro, ou nas férias de inverno, em julho. Então, sempre tem isso. Só que, vamos supor, você foi no meio do ano que nem eu, e aí você reprovou matemática e química. E aí você vai recursar no próximo quadrimestre, tipo, no primeiro quadrimestre do ano seguinte. E aí você aprova. Só que no meio do ano você não vai poder entrar em medicina de fato, porque as inscrições pro primeiro ano é só no começo do ano. Então, se você vai no meio do ano, não aprova, você vai ter que recursar, tipo, você recursa no primeiro quadrimestre do outro ano, só que aí no outro quadrimestre você fica parada esperando o começo do outro ano para poder se inscrever na carreira de medicina. Mas assim, gente, não é o fim do mundo, tipo, super possível, não se desesperem, tá? Se isso acontecer com vocês, não se desesperem. Mas por isso que eu falo, vai no começo do ano, porque se alguma coisa der errado, você tem um outro quadrimestre ali pra recursar. Tipo, gente, já reprovei matemática no primeiro quadrimestre, mas eu já tenho o segundo quadrimestre pra poder cursar. Então é tudo mais tranquilo, e aí já no outro ano você já consegue fazer medicina, e sem problemas nenhum. Agora eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência com o CBC.
Porque muita gente me fala, meu Deus, Elô, você cursou o CBC em 6 meses, meu Deus, é tão difícil, meu Deus, Elô, como você conseguiu? Você achou muito difícil, teve que estudar horrores, como que foi? Vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Pra quem não sabe, eu já contei num outro vídeo, eu fiz 3 anos de cursinho pré-vestibular aqui no Brasil. Tipo, eu me formei em 2015 no ensino médio, 2016, 2017, 2018 eu fiz cursinho pré-vestibular. Então, foi muito tempo de cursinho, gente. Eu já tava harta de matéria de escola. Tipo, eu já tinha, tipo, ai, não aguentava mais ver matemática, não aguentava mais ver física, química. Eu tava, tipo assim, não quero mais ver essas coisas na minha frente. Então, quando eu cheguei pra cursar o CBC, são basicamente matérias de escola. Eu já tava, tipo, acostumada, vamos dizer. Eu já sabia bastante coisa. Então, pra mim, não foi nenhuma dificuldade. Eu achei, inclusive, o que eles cobram coisas um pouco mais simples do que cobrar do nosso vestibular. Tipo, é difícil? É. Mas não é tanto, principalmente em química e biofísica, que todo mundo fala, meu Deus, é muito difícil. Eu acho que são mais tranquilas do que as questões cobradas nos vestibulares, por exemplo, entendeu? O maior medo de todo mundo é matemática, porque lá eles já cobram derivada integral, coisa que aqui no Brasil só vê quem faz ensino superior nessa área de exatas. No ensino médio a gente não chega a ver isso. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Se você estuda bonitinho, são basicamente fórmulas, sabe? Sabe quando você nunca viu física na sua frente e de repente te mostram e ficam, olha, é só essa fórmula? É basicamente isso, tipo, eles não entram tão a fundo em derivada integral, eles cobram bem o básico. E se você aprende aquela equaçãozinha, aquela formulinha que se você substituir isso nisso, dá a derivada e nisso, daquilo, dá a integral, beleza, você aprende. A questão de tipo, entender um pouquinho, se esforçar um pouquinho, não é o fim do mundo. A única matéria que eu nunca tinha visto nada na minha vida era a Sociedade-Estado, que era sobre a história da Argentina. E foi a matéria que eu tive maior dificuldade. Foi a matéria que eu tive que lá penar pra estudar, mas que no final das contas eu aprovei um pouquinho em cima. Quase fui pra uma final, mas mesmo assim, se Deus quiser, se eu tivesse ido pra uma final, eu também teria aprovado. Mas aprovei em cima, com 6 e com 7, dando 13 certinho, e aprovei. Mas assim, gente, não é o fim do mundo. Gente, foi basicamente isso, como funciona o CBC e o UBA 21, e como foi a minha experiência. Existem muitos cursos na Argentina, cursos particulares, de apoio pro CBC, tipo, porque muita gente tem dificuldade e, tipo, busca uma alternativa. Então, existem muitos cursos que apoiam, tipo, os alunos no CBC, cursos particulares. Eu, inclusive, cheguei a fazer, porque como eu cursei online, eu tive um pouco de dificuldade em algumas matérias, tipo, eu vi que eu necessitava, tipo, fazer um curso, sabe? Então, eu fiz um curso através da minha assessoria mesmo, porque a assessoria que me levou pra Argentina, ela também disponibiliza cursos de apoio para o CBC e cursos de espanhol. Mas, eu digo pra vocês, não é extremamente necessário. Esperem vocês chegarem lá e vocês verem como foi o desempenho de vocês no primeiro parcial de cada matéria. Se vocês acharem que tiveram muita dificuldade, então façam um curso pra, tipo, vocês poderem correr atrás do prejuízo em tempo, sabe? Mas se vocês falarem, não, eu já tô, tipo, bem com a matéria, eu domino, não tem necessidade de fazer o curso, sabe? Ele é um apoio pra quem tá com dificuldade. Pra quem tem dificuldade, como eu mesmo já tendo feito 3 anos de cursinho, eu não lembrava de tudo 100%. Então, ter feito o curso, pra mim, eu achei muito importante. Mas a faculdade disponibiliza muito material online, viu, gente? Se vocês se esforçarem bonitinho, nem precisa do curso. Mas enfim, eu vou deixar o Instagram da assessoria aqui embaixo e vou deixar o meu também. Se você não me segue lá no meu Instagram, segue aqui também, eu vou deixar. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido claro o vídeo, que vocês tenham entendido tudo bonitinho. Se ficou qualquer dúvida sobre o CBC, deixa aqui nos comentários. Eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre gastos, sobre moradia, sobre como é viver em Buenos Aires, quanto que se gasta pra fazer medicina na Argentina, porque beleza, a faculdade é pública, mas você tem um gasto do seu dia a dia, não tem? Então eu vou fazer um próximo vídeo explicando sobre isso. Se vocês quiserem mais sugestões para os próximos vídeos, podem falar. E se ficou alguma dúvida sobre esse também, tá? Deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, beleza? Um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like aqui no vídeo, beleza? Beijo!